Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos fazer a última parte então do requisito 5 da especialidade de História em Quadrinhos. Nós vamos aprender o que é arte final, qual é a tradicional, qual é a digital, como que funciona isso. Se você quer aprender sobre isso, vem comigo! Então vamos lá, o que é a arte final, desbravador? O cara da arte final é aquela pessoa que vai ficar responsável por cobrir o traço do desenhista. E ele vai usar para isso, então, normalmente, a caneta nanquim. Um bom arte finalista, ele deve preservar, então, e reforçar o traço do desenhista. Lembrando, ele não pode alterar o traço, ele vai reforçar e melhorar o traço do desenhista. Mas ele também pode colocar um pouquinho de si no trabalho. Então, a parte do arte finalista poderia ser um trabalho meramente mecânico, mas um bom arte finalista ele consegue enriquecer o resultado final do trabalho. Cada artista desbravador ele escolhe seu material. Nem sempre o pincel e o nanquim é a combinação ideal para poder finalizar a sua HQ. Existem canetas, bicos de pena, tablets e outros recursos que você pode usar para finalizar a sua HQ. Então, a arte final é o processo onde se dá vida ao esboço que foi feito pelo desenhista. E o que seria então a arte final tradicional? O que é isso? É o seguinte, desbravador, a arte final tradicional é aquela em que o arte finalista ele vai usar a caneta nanquim para cobrir então os traços, para reforçar o desenho do desenhista. Lembrando que a caneta nanquim ela é mais cara que a caneta hidrocor, mas ela deixa a qualidade do traço muito melhor e muito mais durável também. O seu desenho, quando você usa a caneta nanquim, ele fica muito mais profissional. Só que se você for usar a caneta nanquim, você precisa prestar atenção nessa técnica, porque é o seguinte, a espessura dos traços, ela vai depender. Quando você for usar aqui na questão da expressão faciais do rosto, ou na questão das roupas, das vestimentas do personagem, o traço ele vai ser mais fino que, por exemplo, o traço do contorno das árvores, do automóvel ou de alguma outra coisa que tenha na sua HQ. Então, o arte finalista ele precisa dar muita atenção a isso, tá bom? Mas não existe só a arte final tradicional. Existe também a arte final digital. O que seria isso? É quando você vai finalizar então um quadrinho digitalmente. Existem diversos recursos, Você pode usar diversos softwares. Tem o Paint Tool, que ele é famoso para isso também. Você pode usar, ele melhora muito a pressão da cor, da qualidade, do desenho. E essa finalização você pode usar diversos softwares. Mas um que é bem conhecido, e é muito usado é o Adobe Photoshop, que você vai usar para então colorir digitalmente o quadrinho. Muitos dos quadrinhos da DC, da Marvel, eles são coloridos digitalmente. Mas, como eu já disse, você pode usar a sua imaginação e o arte finalista, ele pode combinar diversas técnicas. Ele não precisa ficar só colorindo à mão ou só colorindo digitalmente. Ele pode usar colagem, ele pode usar pincel, guache, o que ele quiser. Então a arte final é o momento que vai finalizar o trabalho. Você vai colorir o seu trabalho, vai contornar os traços e a técnica você é que vai escolher qual que é que melhor se adequa à sua realidade, ao que você deseja, a como você quer, como você pretende deixar a sua HQ. Então, para isso, agora eu vou te mostrar, então, para vocês, alguns exemplos da arte final tradicional e da arte final digital, para vocês verem como que a gente pode fazer e dar exemplos também, Então, olha só, desbravador. Aqui a gente tem uma imagem, olha só, o esboço do quadrinho do Jonathan, que ele começou a fazer sobre o apóstolo, Da historinha do apóstolo que ele fez. E aí, olha, ele usou os traços, ele fez com
A lapiseira com grafite azul. Lembra que eu falei pra vocês do outro vídeo que era melhor? Então, ele usou com grafite azul e aí depois ele contornou com a caneta nanquim. Olha só, ele fez todo o contorno da HQ dele e ficou assim. Agora um exemplo de arte final tradicional. Nós temos aqui, olha só, o exemplo da HQ do nosso amiguinho que nós fizemos. Aí aqui a gente fez todo o desenho, nós fizemos à mão, contornamos a mão também e pintamos, né, colorimos a mão. Aí aqui nós fizemos uma técnica mista, porque a gente coloriu a mão, mas fizemos a parte do letreiramento digital. Nós usamos o Word, né, fizemos os balõezinhos, toda essa parte gráfica aqui do texto, nós fizemos digitalmente. E aí nós finalizamos o nosso HQ e ficou assim. Olha só que legal. Mas se você quiser usar digital, né, fazer uma arte final digital, você pode usar o Photoshop e olha só como é que ele fica. Aqui a gente tem uma tirinha, né, que também é um dos requisitos da especialidade, né, fazer uma tirinha. E aí aqui a pessoa, né, o Jonathan, ele pegou, ele fez o desenho à mão, aí ele digitalizou o desenho e ele fez o desenho com o grafite azul. Aí ele contornou e aí ele digitalizou e lá no Photoshop ele coloriu digitalmente então a tirinha dele e ficou assim. Então, desbravador, para dar exemplos a próprio punho então desse requisito, vocês podem pegar e aproveitar, né? Já tá finalizando a HQ de vocês, a historinha do nosso amiguinho ou do apóstolo. Aí vocês podem usar, tirar uma fotinha dando exemplo então de como que foi fazer a arte final então do seu trabalho, tá bom? Eu fico por aqui com esse vídeo. Essa é a última parte então do requisito 5 da especialidade de História em Quadrinhos. Mas fiquem ligados que a gente vai postar mais um vídeo explicando como fazer então as partes restantes, né, a parte prática da especialidade, e postaremos também alguns vídeos com algumas dicas de desenhos, tá bom? E é isso. Tchau, pessoal!